Iniciando aqui mais uma entrevista com a nossa egressa da pedagogia, a Mara Fabiana Bierhaus. Então, agradeço já, primeiramente, pela tua disponibilidade, Mara, para nos contar como é que foi a tua trajetória na UERGS, a importância da UERGS na tua formação profissional e pessoal também, e o que tu está fazendo, né, depois que se formou, né, e qual atividade que tu desempenhas? Quando eu procurei um curso de pedagogia, quando eu estava procurando, né, eu me deparei com alguns cartazes, alguma divulgação do vestibular da UERGS, então, e decidi fazer, né, que eu queria ter uma graduação. Eu já era professora, eu tinha magistério, e eu tinha consciência de que eu precisava fazer uma graduação, que estava na hora de fazer. Mas era meu primeiro vestibular, então eu fui com medo, né, achando que não ia conseguir, quando veio eu consegui, né, para a turma da tarde, e eu já trabalhava no turno da manhã e à noite, né, no caso, aí o turno da tarde eu tive que deixar reservado para a faculdade, então a minha vida já era bastante corrida naquela época. Aí eu conheci o grupo, que tinha a colega Sônia, que foi organizando uma van para a gente ir para a faculdade, então, a partir dali, consegui passar no vestibular, né, o que eu fiquei muito faceira, porque era o meu primeiro vestibular, e aí, a partir dali, então, fomos fazer o curso sem ter muita noção do que nos esperava, né. Mas foram, assim, 4 anos muito intensos, de muito estudo, muita pesquisa, tá. Para mim foi muito bom, porque, assim, era pedagogia, anos iniciais, jovens e adultos, né. E como eu trabalhava de manhã e à noite, eu já ia associando o que eu aprendia com o meu trabalho, porque eu trabalhei já nessa época com crianças, com adolescentes e também trabalhei no EJA. Então eu já ia aprendendo e já ia utilizando na minha vivência. Tá, então para mim isso foi muito bom. Hoje em dia eu continuo, né, na época eu era professora só do estado, hoje em dia eu já sou professora do estado e do município, continuo lidando com crianças e adolescentes, só não estou mais atuando com adultos, porque a minha sala do EJA fechou, tá. Mas assim, ó, a UERGS para mim, tanto no sentido de fazer amizade, de construir laços, tanto com os professores quanto com os colegas, né, foi muito bom. Nós temos um laço até o dia de hoje, a gente se encontra, a gente conversa pelo WhatsApp, tem debates, né, cada um tem a sua opinião, e isso foi uma das marcas que a UERGS nos deixou, de que a gente deveria ter a nossa opinião, respeitar do outro, mas ter a nossa, que professor tem que ser alguém que tenha opiniões e que passe essas opiniões adiante, né, claro, ensinando o aluno que ele também tem que criar as suas opiniões, né. Outra marca muito forte que a gente teve durante o curso e que eu carrego para minha vida até o dia de hoje foi a pesquisa, né. A gente era muito incentivado a pesquisar, né, os professores diziam que um professor de pedagogia e que fosse da UERGS deveria ser um professor pesquisador. E eu vejo que isso ficou bem forte na minha vida até o dia de hoje, né. Às vezes, quando eu estou, assim, querendo, vamos dizer assim, dar o mesmo conteúdo, digo: "Não, não, a gente é pesquisador, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e se transformar". Então, para mim, e creio que para os meus colegas também, que eu tenho contato, a UERGS foi muito importante, tá, porque, até ali eu era um tipo de professor, mas hoje eu tenho o a mais, que é esse negócio da pesquisa, do ir em busca, do transformar, do fazer a coisa crescer, sabe, de ter uma opinião e passar e ensinar para os alunos que eles têm que ter a opinião deles, que eles têm que se pôr, que eles não podem ficar parados, que eles não podem ficar sem dar a sua opinião a respeito das coisas, porque senão a vida vai levar eles, né. A gente tem que ter uma opinião para um lado ou para o outro a respeito das coisas. Então, eu acho que seria mais isso. Então, tu já atuava em Sim. Camaquã, e aí com a universidade tu já conseguisse, né, fazer o curso e botar em prática, já Uhum. atuando como professor.
né? Que bacana, assim, e provavelmente, né, esse foi um crescimento muito grande no momento que tu estavas cursando a universidade. Né? Então, tá Ah, muito bom saber, né, e que tu continuas atuando nas redes públicas, né, do município, né? E chegasse a fazer alguma pós depois, alguma sim, questão que fosse é que assim, adiante? Uhum. o grupo que eu estava ali, né, que era o grupo da tarde, nós acabamos logo em seguida entrando numa especialização, tá? Fazendo psicopedagogia, todo mundo junto. Eu, no final, eu acabei parando por aí, porque eu tenho um filho autista, então eu sempre tive muito envolvida com ele e sempre fazendo muita pesquisa nessa área, né? E isso é uma coisa que hoje em dia também cresceu bastante. E até mais é meu marido, porque eu estou sempre envolvida muito com a escola, então é dentro da escola que eu dou essa orientação, mas a gente conversa bastante com pessoas que têm filhos autistas, né, dá orientações, porque o nosso filho já está com 24 anos, então a gente tem experiência nessa área, acaba ajudando outras pessoas, né, nesse sentido. Então eu acabei ficando por aí com relação à graduação, à especialização, né. Outros cursos, outras coisas, a gente sempre tem continuado fazendo. Muito, muito importante assim a gente, né, saber dessa história, desse envolvimento e a importância que a universidade teve, né, na sua chegada. Vocês foram o primeiro curso, começaram então lá na Escola Patrícia, depois foram para o CIEP, onde ela é atualmente, né? Então teve todo. E hoje inclusive com outros cursos, infelizmente nós não estamos ofertando a pedagogia, mas a gente pôde assim, fazer uma renovação também, ampliar os espaços. Nós temos, inclusive, o curso, né, na área da educação socioambiental, nós estamos terminando uma turma. Mas muito obrigada pelo teu relato, prazer em te conhecer também, porque eu cheguei a dar aula em TAPES em 2006, mas eu dava à noite para o curso do Recursos Pesqueiros, né? E logo depois vocês já se formaram, então a gente acabou não tendo assim muito contato, mas é bem importante a gente conhecer, né, e saber que vocês estão atuando, a importância também que vocês estão realizando nos seus municípios, na região, né? Então tá, Mara, eu te agradeço muito a tua disponibilidade e te convido, assim que nós tivermos, ainda não voltando, nós estamos arrumando, porque teve reforma, se aproveitou, né, Sim. o ano de 2020, como conseguimos esse recurso, e estamos ainda ajustando algumas coisas, né? E aí agora também essa questão do distanciamento. Mas acho que 2022 estaremos lá e se pudermos a gente se encontrar presencialmente também, né? Uhum. Eu gostei muito de ter recebido esse convite de vocês, tá? Eu agradeço muito pelo convite. Então tá. Muito obrigada e tudo de bom para vocês. Para vocês também.